Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, a gente vai mergulhar em alguns trechos de Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. É um livro que bate muito na tecla da ligação entre nossa cabeça e o bolso, né? A ideia aqui é explorar o que ele traz nesses trechos, o que é esse tal de modelo de dinheiro que a gente carrega, como isso influencia a gente e, principalmente, quais são as diferenças de pensar que, segundo Eker, separam quem junta dinheiro dos outros. Exatamente. A gente pode organizar assim. Primeiro, entender o que é esse modelo, como ele se forma lá no subconsciente. Depois a gente olha alguns contrastes que o Eker destaca, os tais arquivos de riqueza, sabe? E aí, para fechar, a gente discute a importância de gerenciar o dinheiro e de agir sempre, tudo baseado no que está no material que a gente separou. Perfeito. Então vamos lá. Começando pelo conceito principal, o modelo de dinheiro. O Eker defende que todo mundo tem umas crenças bem lá no fundo sobre dinheiro. Coisas que a gente pegou na infância, sabe? E que funcionam meio que como um projeto invisível que dita a nossa vida financeira. É forte isso, né? Muito forte. E ele explica como isso opera através do que ele chama de processo de manifestação. É uma sequência, olha só. Pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações e as ações, claro, geram os resultados. E a chave está na origem dos pensamentos. Eles vêm da nossa programação mental, dos nossos arquivos internos, como ele chama. É aquela ideia de que o nosso mundo interior ele cria o nosso mundo exterior. Ah, tipo aquela analogia da árvore, que as raízes não aparecem, mas são elas que definem os frutos. Exatamente essa. Ou a do computador e da impressora. Não adianta brigar com o papel impresso, tem que mudar o programa lá dentro. Então, problemas de dinheiro seriam só sintomas, sabe, de uma programação interna que não está legal. Entendi. E de onde vem essa programação toda? O livro fala de 3 fontes principais, né? A primeira seria a programação verbal. É aquilo que a gente ouviu sobre dinheiro, frases tipo, dinheiro é sujo, rico é tudo ganancioso, isso não é pra gente. O autor até conta do pai dele gritando, você acha que eu sou feito de dinheiro? Coisas que marcam. Nossa, marcam muito. E o interessante é que o livro mostra como essas crenças, mesmo que não façam sentido lógico, têm um poder enorme. Tem o exemplo do Stephen, né? Um cara que ganhava super bem, mas vivia perdendo tudo. Por quê? Supostamente porque a mãe dele associava a riqueza com ganância, com coisa ruim. Então o subconsciente dele dava um jeito de se livrar do dinheiro para ficar de bem com a programação antiga. É doido, né? Nossa, faz sentido, mas é assustador pensar nisso. E a segunda fonte? São os exemplos, a modelagem. Aquilo que a gente via, isso, como nossos pais ou quem cuidou da gente lidava com dinheiro, a gente tende a copiar, né? O famoso macaco vê, macaco faz. Ou então, às vezes, a gente se rebela contra. Se os pais eram muito gastadores, a gente pode virar igual, ou então ir para outro extremo, virar super mão fechada por pura reação. O próprio autor conta que ele repetiu o ciclo de altos e baixos do pai, que era construtor, até ele perceber isso. E tem um alerta aí sobre agir por rebeldia ou para provar algo, né? Tem, e é super importante. Agir por raiva, por medo, ou só para mostrar para os pais que você consegue, mesmo que isso traga dinheiro, o Eker diz que não traz felicidade, porque a questão emocional lá do fundo continua lá. A rebeldia também é complicada. Pode ser bom se for contra um modelo ruim, claro, mas se os pais tinham até uma boa relação com o dinheiro e você se rebela só por rebelar, pode acabar se sabotando. Entendi. E a terceira fonte seriam os episódios específicos, experiências que marcaram a gente com o dinheiro. Exato. Aquela história da enfermeira, a Josie, é muito forte. Ela viu o pai morrer literalmente no meio de uma briga por dinheiro. Aí o que aconteceu? Ela associou o dinheiro com dor, com perda. Inconscientemente, ela passou a vida evitando acumular dinheiro. Que coisa! Então, esses 3 elementos juntos, o que ouvimos, o que vimos e o que vivemos, eles formam o tal do termostato financeiro. Isso. É como se a gente tivesse um termostato interno ajustado para um certo nível de riqueza, de renda.
Se a gente começa a ganhar muito mais ou muito menos, parece que forças internas puxam a gente de volta para aquele ponto. Isso explicaria, na visão do Eker, por que gente que ganha na loteria muitas vezes perde tudo rapidinho. O termostato dele estava baixo. E o contrário também. Milionários que quebram, mas logo depois reconstroem tudo. O termostato deles já estaria ajustado para um nível mais alto. Faz sentido. Então, a ideia central dessa primeira parte é que não adianta só aprender técnica de investimento, de finanças, se a gente não mexer nessa programação interna, nesse termostato. A caixa de ferramentas interna tem que dar conta da riqueza, né? Perfeito. A consciência dessa programação é o primeiríssimo passo para poder mudar alguma coisa. E isso já faz a ponte para os tais arquivos de riqueza. Ótimo. Os 17 arquivos, né? As formas de pensar que o Eker diz que diferenciam os ricos das outras pessoas. Acho que não precisa passar por todos os 17 um por um, mas a gente pode agrupar pelos temas mais fortes que aparecem nesses trechos, que tal? Poderíamos começar talvez pela ideia de controle e de responsabilidade, o que acha? Acho um excelente ponto de partida. O arquivo número 1 já é fundamental para isso. Ricos acreditam. Eu crio a minha vida. Pessoas de mentalidade pobre acreditam. A vida acontece comigo. Isso leva direto para a mentalidade de vítima, né? Que se manifesta de 3 formas principais, segundo ele. Culpar os outros, se justificar, dinheiro nem é tão importante assim. Ou ficar reclamando o tempo todo. Eker é bem direto. Não existe vítima rica. Ou você é vítima, ou você é rico. Os dois não dá. Forte essa colocação, e isso conecta bem com o arquivo número 3, que fala sobre se comprometer a ser rico versus só querer ser rico. Qual a diferença-chave aí? A diferença é gigante. É a distância entre um desejo vago, passivo, e uma dedicação total, sabe? Eker diz que muita gente não consegue o que quer porque, lá no fundo, ou não sabe direito o que quer, ou tem mensagens contraditórias sobre ser rico. Medo de perder amigos, medo de mais responsabilidade. Ele fala em 3 níveis de querer. Tem o eu quero ser rico, que é meio fraco. Tem o eu escolho ser rico, que já é uma decisão. E tem o eu me comprometo a ser rico. Esse é o nível da dedicação total, sem desculpas, tipo um guerreiro mesmo. Porque enriquecer, vamos combinar, exige foco, exige coragem, conhecimento, esforço, persistência. Se não tiver esse comprometimento total, é bem provável que não aconteça. Ele até cita o W.H. Murray, falando que quando a gente se compromete de verdade, o universo parece conspirar a favor. Entendido. Então, primeiro o tema forte é esse, assumir as rédeas e se comprometer de verdade. E um segundo tema que salta aos olhos nesses arquivos, talvez a escala do pensamento e onde a gente coloca o foco. Sim, com certeza. Isso está bem claro. O arquivo número 4 diz: ricos pensam grande. Pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Isso está ligado diretamente com a lei dos rendimentos que ele menciona. Basicamente, sua grana tende a ser proporcional ao valor que você entrega para o mercado. E um fator-chave desse valor é a quantidade. Quantas pessoas você consegue ajudar ou impactar com o que você faz? Pensar grande seria buscar soluções que atendam mais gente. E ele até definir empresário como alguém que resolve problemas dos outros em troca de lucro, né? Exatamente. Quanto maior o problema que você resolve, ou quanto mais gente você ajuda a resolver um problema, mais rico você tende a ficar, não só financeiramente, mas mental, emocional e espiritualmente também. E como o foco entra nisso? O arquivo 5 faz aquele contraste. Ricos focam nas oportunidades, enquanto a mentalidade pobre foca nos obstáculos. Isso. Onde você põe a sua atenção, é para lá que a energia vai e os resultados aparecem. Os ricos, segundo ele, olham para uma situação e enxergam potencial de crescimento, o que pode dar certo. E aí eles agem com aquela mentalidade de eu vou fazer isso dar certo. Já a outra mentalidade vê logo os riscos, os problemas, o que pode dar errado, e aí trava, não age. O medo do fracasso paralisa. E ele dá até uma dica prática, né? O tal princípio do corredor. Sim, que é bem interessante. A ideia é, se você quer entrar numa área, num negócio, comece de alguma forma, mesmo que seja numa posição mais simples, para entrar no corredor.
Lá dentro, você começa a ver oportunidades que quem está de fora não enxerga. E ele conta a própria história, né? Começou como ajudante de garçom, foi aprendendo, viu uma oportunidade com equipamentos de ginástica, entrou nesse mercado e foi aí que ele fez o primeiro milhão dele. Agir para criar oportunidade e não ficar esperando ela cair do céu. Muito bom isso. Agora, um terceiro tema que parece bem forte é a nossa relação interna com o sucesso, com o dinheiro em si e com as outras pessoas que têm sucesso. Como o Arquivo 6 entra nisso? Esse é um ponto delicado, mas crucial. O arquivo 6. Ricos admiram outras pessoas ricas e bem-sucedidas. Pessoas de mentalidade pobre têm ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. O argumento do Eker é simples. Como você pode se tornar algo que você despreza? Se lá no fundo você acha que rico é mau, ganancioso, explorador, o seu subconsciente vai fazer de tudo para te impedir de virar um deles. Seria uma incoerência interna. Faz sentido. É difícil querer ser algo que a gente critica. Exato. A sugestão dele é praticar o que ele chama de filosofia una. Abençoe aquilo que você quer. Viu alguém com um carro legal, uma casa bacana, um negócio de sucesso? Abençoe, admire, use como inspiração, não como motivo para sentir inveja ou raiva. Ver o sucesso dos outros como prova de que é possível. Isso me lembrou o arquivo número 10, que fala sobre ser um bom recebedor. Parece estranho, né? Mas por que ele diz que ser um péssimo recebedor é um problemão? Olha, ele diz que essa é talvez a principal razão pela qual as pessoas não chegam no potencial financeiro máximo delas. É muito comum a gente se sentir desconfortável ou até culpado quando recebe um elogio, um presente, dinheiro. É verdade, às vezes a gente fica sem graça. Pois é, e isso geralmente vem de um sentimento lá de trás de não se sentir merecedor. Coisa que a gente aprendeu na infância muitas vezes. Aquela crença de que é melhor dar do que receber também é criticada por ele. Ele diz que isso é um disparate. Por quê? Porque dar e receber são dois lados da mesma moeda. Para alguém poder dar, outra pessoa tem que estar disposta a receber. Se você se recusa a receber, você está, na verdade, impedindo a outra pessoa de ter o prazer de dar. E está mandando uma mensagem para o universo de que você não quer, não precisa, não merece. Nossa, nunca tinha pensado por esse lado. É uma inversão interessante. A solução que ele propõe é: pratique receber. Receba elogios com um simples obrigado, aceite presentes, permita-se ser mimado de vez em quando, treinar o músculo de receber. E ele também diz algo importante: dinheiro só potencializa quem você já é. Se você é bom, com mais dinheiro pode fazer mais coisas boas. Interessante. E para fechar esse bloco de relação interna, tem a questão do medo, né? O arquivo 16. Ricos agem apesar do medo, a mentalidade pobre deixa o medo paralisar. Como ele sugere lidar com isso? A chave, segundo Eker, não é tentar eliminar o medo. Isso é praticamente impossível. Ele diz que os ricos também sentem medo, sentem dúvida, preocupação. A diferença é que eles agem apesar disso tudo. A ação é a ponte entre o mundo das ideias, o mundo interno, e o mundo dos resultados, o externo. Não dá para esperar o medo passar para começar a agir. Tem que domar o medo, como ele diz. Agir, mesmo sentindo aquele frio na barriga, sair da zona de conforto. A famosa zona de conforto. Exato. Ele até faz uma equação. ZC igual a ZR. Sua zona de conforto é igual à sua zona de riqueza. Para sua riqueza crescer, você tem que expandir sua zona de conforto. Fazer coisas que te desafiam, que te dão um pouco de medo. Porque o conforto, paradoxalmente, pode ser o que te impede de crescer. Faz todo sentido. Então, esses três temas, a agência e o compromisso, a escala e o foco, e essa relação interna com o sucesso, recebimento e medo, parecem resumir bem as diferenças de mentalidade que o Eker propõe, né? Cobrem bastante terreno, sim. Claro que tem outros arquivos importantes nos trechos, como o @8 sobre se promover e valorizar vendas, o @9 sobre ser maior que seus problemas. Ah, esse é bom. A ideia de que se um problema parece grande é porque você está sendo pequeno. Exatamente. O segredo não é ter problemas menores. É você crescer para se tornar maior que qualquer problema.
ou @12, de pensar ambas as coisas em vez de uma coisa ou outra. Tipo, não ter que escolher entre carreira ou família, dinheiro ou felicidade. Buscar o E. Isso, buscar o como posso ter os dois. E claro, o @17 sobre aprender sempre. Mas acho que esses 3 grandes temas que a gente discutiu pegam bem a essência. Com certeza. Mas aí vem a questão. Ter a mentalidade certa, esses arquivos ajustados, é o suficiente? Como entra a parte prática de verdade? Não, não é suficiente. A mentalidade é a base, ela prepara o terreno, mas aí precisa da ação concreta. E é aí que entram 2 coisas fundamentais que o livro também aborda: a gestão do dinheiro e o aprendizado contínuo. O artigo 17, que a gente acabou de mencionar, fala disso. Ricos aprendem e se aprimoram constantemente. Pessoas de mentalidade pobre acham que já sabem tudo. A ideia é, para você ter mais, você precisa ser mais. O aprendizado constante, buscar conhecimento, mentoria, aprender com quem já chegou onde você quer chegar, é visto como essencial. E a gestão do dinheiro em si. O livro dá bastante peso nisso, né? Cita até o milionário mora ao lado. Qual é o ponto principal ali? O ponto principal é que o hábito de administrar bem o dinheiro que você tem é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Parece contraintuitivo, né? Mas a ideia é que, se você não consegue gerenciar R$ 100, você também não vai conseguir gerenciar 10 mil ou 1 milhão. O hábito de separar, de controlar, de planejar, é isso que cria capacidade interna para lidar com quantias maiores depois. Ele usa aquela analogia da criança com sorvete. Você só ganha a segunda bola se mostrar que consegue cuidar direitinho da primeira. E tem a história da Emma, né? Que começou administrando $1 por mês. Exato. Começar pequeno, mas começar. Criar o músculo da administração financeira, mesmo que seja com moedas. O universo, segundo ele, só te manda mais quando você prova que dá conta do que já tem. Entendi. E o foco dessa administração não deve ser só o salário que entra todo mês, certo? Tem outra métrica mais importante. Tem sim. O foco principal, segundo o livro, tem que ser na construção do patrimônio líquido. Essa é a verdadeira medida da riqueza, não o quanto você ganha por mês. E o que compõe esse patrimônio líquido? Basicamente é tudo que você possui, seus ativos, dinheiro, investimentos, imóveis, etc., menos tudo que você deve, seus passivos, dívidas, financiamentos. E tem 4 fatores-chave para aumentar o patrimônio líquido. 1. Aumentar seus rendimentos. Não só o salário do trabalho, o rendimento ativo, mas principalmente buscar rendimentos passivos. 2. Aumentar sua poupança. Gastar menos do que ganha. 3. Aumentar o retorno dos seus investimentos. Fazer o dinheiro trabalhar melhor para você. 4. E simplificar seu estilo de vida. Isso reduz os gastos e libera mais dinheiro para poupar e investir. É um ciclo. E o objetivo final dessa gestão toda, dessa construção de patrimônio, seria chegar na liberdade financeira através do rendimento passivo? Pode explicar rapidinho o que é isso? Claro. Rendimento passivo é aquele dinheiro que entra para você sem que você precise trabalhar ativamente por ele naquele momento. As 2 fontes principais que o livro cita são o seu dinheiro trabalhando para você, juros de aplicações, dividendos de ações, rendimentos de fundos e negócios trabalhando para você. Aluguel de imóveis que você possui, royalties por algo que você criou, lucros de uma empresa que roda sem depender 100% do seu tempo ali. A grande meta é que esses rendimentos passivos cubram todos os seus custos de vida. Quando isso acontece, você atingiu a liberdade financeira. Trabalhar passa a ser uma opção, não mais uma obrigação para sobreviver. Os ricos, segundo Eker, veem cada real como uma semente que pode ser plantada para gerar mais árvores de dinheiro. Entendi. Então, fechando o ciclo, a mensagem que fica desses trechos é que a riqueza começa lá dentro, reprogramando nosso modelo de dinheiro, adotando essas mentalidades dos arquivos de riqueza, mas isso tem que andar junto com aprender sempre, gerenciar o dinheiro com disciplina e, principalmente, agir. Ação consistente mesmo com medo, mesmo saindo do conforto. Precisamente. A mentalidade abre a porta, a gestão e o aprendizado te dão as ferramentas, mas é a ação que constrói a casa. Sem botar a mão na massa, as ideias ficam só no mundo das ideias. Agir apesar do medo,
sair da zona de conforto, administrar o que tem, buscar conhecimento, focar nas oportunidades. São esses os comportamentos que, na visão do Eker, transformam a mentalidade em resultado no banco. Perfeito. Então, para finalizar nossa análise, a essência da proposta do Eker que a gente viu nesses trechos é essa. Nosso mundo financeiro lá fora é um reflexo do nosso mundo aqui dentro. Para mudar os resultados, o caminho é, primeiro, identificar e alterar essa programação antiga, essas crenças que limitam, e depois agir de forma estratégica, persistente, com essa nova mentalidade. Exato. E talvez uma pergunta para quem nos ouve refletir, bem na linha do que o autor propõe. Se o nosso mundo interior realmente cria o nosso mundo exterior, como esses trechos sugerem, qual seria um pequeno ajuste? Talvez num único arquivo mental, desses que a gente conversou, sei lá, na forma como a gente encara a responsabilidade, ou o medo, ou o sucesso dos outros, que a gente poderia começar a praticar hoje. Um ajuste que, com o tempo, pudesse começar a gerar um resultado diferente lá fora, amanhã ou depois. Agradece pelas explicações e agradecemos a quem nos acompanhou nessa exploração das ideias de Os Segredos da Mente Milionária. Até a próxima!